Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é direção defensiva, tá? Esse é basicamente o segundo módulo de todos os módulos que a gente vai ver, né? A gente já viu ali legislação, que foi processo de habilitação, normas gerais de circulação e conduta, infrações e sinalização de trânsito, conhecendo toda essa questão da legislação de trânsito, que, claro, vai estar integrada aos outros tópicos também, né? Então, por isso que é importante conhecer primeiro essa parte. A direção defensiva é esse segundo módulo, onde basicamente a sua finalidade trata-se de técnicas para o aperfeiçoamento do condutor a vários tipos de situações que vai ocorrer no dia a dia do trânsito, né, entre outras regiões aí das vias terrestres, que possa, né, ser submetido a você, condutor. Então, a gente percebe que a direção defensiva ela vem com essas técnicas para tentar deter um problema que é muito atual, que é um problema sério, é um problema de escala mundial, né? Só que muitas vezes, né, negligenciado pelas pessoas, acabam aí acometendo, né, esses acidentes. Então, e grande parte da direção defensiva é aplicado também na questão da própria situação do Brasil, né, onde o Brasil, em média, a cada ano, milhares de pessoas elas vão ser mortas, elas vão ser feridas, muitas podem se tornar inválidas em ocorrências de trânsito. Então, a gente percebe que nesses últimos 10 anos houve um crescimento de 33%, pessoal, na Boa quantidade. noite, professor. Boa noite, Tess. Pode ficar à vontade aí, já já eu capturo a foto, tá bom? Tá. Então, esse aumento de 33% é de internações de vítimas, né? A gente tem ali basicamente 1 milhão, né, 1,6 milhões de pessoas que estão sendo feridas, onde isso aí vai gerar vários problemas sociais. Geralmente, a faixa etária que se envolve em acidente, pessoal, está compreendida entre 18 a 34 anos, que é uma faixa etária socioeconomicamente ativa, né, de uma sociedade. Isso tem ali vários impactos sociais e econômicos dentro de determinada região, dentro da esfera nacional também, né? Então, quando as pessoas ali acabam que não falecem, vão adquirir alguma comorbidade, né? Então, se tratando de acidentes envolvendo muitas vezes os motociclistas, esses números, baseados aí nas estatísticas, né? Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, se torna ainda mais alarmante, mais agravante, né? Situações bem é, complicadas. Então, essas estatísticas, elas vão mostrar que nasce a necessidade da prática da direção defensiva, que é tudo que a gente vai ver a partir de agora, né? Como a gente deve prever ali os acidentes de trânsito, quais os procedimentos corretos de segurança, para você reduzir e evitar o máximo possível essas consequências aí, que é o acidente de trânsito. Pessoal, direção defensiva nada mais é do que o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar de ações incorretas de outros condutores e das condições adversas da via que a gente vai encontrar no trânsito. E condições adversas nada mais é do que condições ali desfavoráveis que aumenta potencialmente a chance de você acabar se envolvendo numa situação de risco, de perigo, de acidente, né? E o acidente de trânsito, ele nada mais é do que todo evento não premeditado, né, que vai resultar dano em veículo, em carga, lesões em pessoas, em animais, em que pelo menos uma das partes vai estar ali transitando dentro das áreas abertas à circulação ou nas vias terrestres, né? Então é muito importante a gente ficar atento que a direção defensiva ela simplesmente quer acabar com o grande índice de acidente de trânsito que acontece, seja no território nacional ou em escala mundial, né, dependendo de outras localidades, certo? Então, o que que a gente vai ver aqui de primeira mão? Que a gente tem uma definição, né? Onde a gente precisa ficar atento a essa definição. Então, a definição de direção defensiva diz aí, ó, é um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor, onde o objetivo é prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Então, pessoal, esse é um conceito também. Só que um conceito que costuma cair bastante é se perguntar o que é direção defensiva? A direção defensiva é o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das condições incorretas, né, de outros condutores ou ações incorretas de outros condutores e das condições adversas que possam aparecer. Você pode ser o melhor condutor do mundo, o mais responsável do mundo, mas as infrações e as irresponsabilidades cometidas por outros condutores podem acabar submetendo-se a você
né? Infelizmente isso acontece. Por isso existe aquele ditado, onde você tem que dirigir por si e pelos demais, pelos outros, porque as ações dos demais pode sim recair sobre você. Então a gente tem que ficar atento e aplicar esse conceito aí, que é a direção defensiva, que é o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas ali dentro das vias terrestres. Condições adversas que a gente vai conhecer, né, no decorrer da aula. Pessoal, o que a direção defensiva quer? Pessoal, nada mais é ela quer nada mais do que o aperfeiçoamento do condutor. Então, a direção defensiva, ela trabalha técnicas que são indispensáveis para tal, que é o aperfeiçoamento do motorista, né? De tal forma que ele vai usar corretamente o veículo, seja na maneira de dirigir, onde ele quer o máximo possível reduzir ali possibilidades de envolvimento de acidentes de trânsito. O que é que a gente pode tirar disso? Que o condutor ele tem que ter uma atitude de segurança e prevenção de acidentes. Ele vai tentar prevenir ali o máximo possível, né? E a gente vai perceber que ao longo da aula a gente vai trabalhar o que a gente conhece como 5 elementos da direção defensiva, que são 5 elementos importantes que visam, né, técnicas, conhecimentos, procedimentos, né, para que você possa acabar ali se livrando de um tipo de situação ali de perigo. A direção defensiva, pessoal, ela é muito importante. Esse tipo de direção, ela traz consigo a finalidade de mostrar que, além de você, vai existir diversos condutores e pedestres, né, que também exigem cuidados. Então, você tem que tomar cuidado por você, tomar cuidado com as ações dos outros, ter responsabilidade quanto à segurança dos demais. Então, o condutor defensivo, ele é aquela pessoa que vai preservar a vida em primeiro lugar, né? A sua vida, a de todos que estão ali à sua volta, onde ele usa um emprego racional e sensato dos conhecimentos, tanto teóricos que a gente adquire aí na autoescola, né? E a prática também, onde a gente adquire aí na vivência, seja na autoescola e no dia a dia, quando a gente já está habilitado, né? E você vai procurar o máximo possível ter uma postura, uma conduta correta na hora de trafegar com seu veículo, onde você procura evitar acidentes. Então, dirigir defensivamente significa você completar o teu percurso sem desrespeitar as normas e regras de trânsito, sem você cometer ali a inobservância ao preceito da legislação. Então, tá aí na tela também esse conceito que é muito importante. Fiquem atentos que pode cair esse que eu gosto de repetir, onde a direção defensiva é um modo, né, de evitar acidentes apesar das ações incorretas dos outros condutores, das condições adversas que a gente vai encontrar ali no trânsito, ou esse que está aqui descrito na tela, né? Costuma cair esses dois, que é a mesma coisa, só que escrita de maneira ali diferente. Então, um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar o quê? Acidente. Acidente de trânsito. Essa é a intenção. Esse rapazinho aqui causa várias situações, né, desfavoráveis, desconfortáveis, onde até a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, conceitua o que é acidente. Então, lá em questões de primeiros socorros, pode sair esse termo para vocês que eu já estou adiantando, né? Onde ele classifica o que é o acidente, onde é esse evento não premeditado, né? Ninguém quer se envolver no acidente. Então, é um evento que não dá para prever, por mais que você seja um motorista ali exemplar, muitas vezes vai sair e acarretar situações ali que impossível de evitar, né? Inclusive, o próprio acidente de trânsito, ele é dividido em duas partes, né? É considerado o acidente evitável, tem o acidente evitável, ele é dividido em duas partes, é o evitável e o inevitável. Vou colocar aqui pra gente, inevitável. Pessoal, ambos esses dois, tanto o evitável quanto o inevitável, ambos são acidentes que acontecem, tá? Eles são uma subdivisão do acidente, ó. O acidente é todo evento não premeditado, que resulta dano em veículo ou em sua carga, ou lesões Professor, em boa pessoas e noite. animais. Oi? Boa noite. Então, pessoal, o acidente de trânsito, né, que eu estava falando, é esse todo evento não premeditado que resulta dano em veículo, em sua carga, lesões em pessoas ou em animais em que pelo menos uma das partes ali esteja transitando nas vias terrestres ou áreas abertas, né, à circulação. E o acidente ele é classificado como evitável,
e inevitável. O evitável é um acidente que acontece, tá? E o inevitável também. São ambos acidentes que aconteceram. Só que um é classificado como evitável, ou seja, dava para evitar usando procedimentos básicos, usando ali, né, o bom senso do condutor, bastava ele não ser negligente. E o inevitável é aquele que o motorista poderia ser o melhor condutor do mundo, a pessoa mais responsável do mundo, mas infelizmente algo maior se sobressaiu e fez com que o acidente acabasse acontecendo, né? Então, são ambos acidentes que acontecem. E o evitável, pessoal, é aquele acidente que aconteceu, mas eu poderia ter evitado. Um exemplo disso, os pneus estavam em mais condições de uso, mesmo assim, eu não quis fazer a troca, eu achei que estava tranquilo para andar aí mais uns dias. Choveu bastante, a pista ficou molhada, eu estava imprimindo velocidade ali média de 50 quilômetros por hora numa via, só que os pneus ali, por estarem deficientes, né, o suco dos pneus, aquela profundidade, né, que tem ali nos pneus, estavam inferiores que 1,6 milímetros, onde aquelas bandagenzinhas, aquelas profundidades ali, a finalidade é fazer o escoamento da água. E como a água não estava sendo escoída, o pneu perde aderência por conta da camada fina de água sobre a pista, ou seja, o carro basicamente é como se estivesse numa pista de gelo, vai patinar, né, deslizar, fazendo assim fazendo com que você perca totalmente o controle do veículo. Então, esse acidente que acaba acontecendo com essa vítima era evitável, bastava ele ter ali, né, o bom senso de ter feito a troca, a substituição do pneu deficiente no momento devido, no momento correto. Então, essa negligência quanto ao veículo fez com que acabasse acontecendo o acidente que é considerado evitável. Já o inevitável, pessoal, é aquele que o condutor pode fazer tudo que é possível fazer, mas, infelizmente, é inevitável, né, como o próprio nome já diz. E o evitável é aquele que o condutor não fez tudo o que deveria ter feito para poder, né, evitar que o acidente acontecesse, tá? E essa aqui, ó, é a nossa definição também do que é a direção defensiva. Então, a gente está pegando aí que essa definição quer trabalhar muito a prevenção de acidentes, tá? Que vai ter não só impactos aí de morte, perdas, né, mas impacto social, socioeconômico, vários impactos aí que isso vai acarretar numa sociedade. Como, por exemplo, tem a questão também do DPVAT, né, que vai ter que indenizar. Então, é muito dinheiro aí, 50 bilhões de dinheiro, geralmente em média aí no Brasil, é dado anualmente por conta de acidentes de trânsito, onde esse dinheiro poderia ser aproveitado de maneira mais eficiente, mais adequada, construindo mais hospitais, construindo mais escolas, sendo realmente enviado para algo que beneficiaria a sociedade em si, né? Então, o dinheiro está sendo simplesmente utilizado muitas vezes para indenizar casos de acidentes e irresponsabilidades, né? Então, isso se torna muito perigoso. É um problema atual, é um problema sério, um problema, claro, de escala mundial e absolutamente urgente no nosso país, porque muitas pessoas, pessoal, conhecem as regras de trânsito, mas ainda assim imprimem risco à segurança dele e dos demais condutores, ou seja, utilizando aí o emprego da imprudência, né? A imprudência, que é uma das características que fazem levar o acontecimento do acidente, tá bom? Então a gente percebe aí que tem muitas atitudes incorretas e a direção defensiva traz essa possibilidade de técnicas de aperfeiçoamento do condutor, uma melhor conscientização para que ele não, né, acabe submetido ao acidente. E nem provoque também. Bom, ainda temos aqui uma coisa muito importante que diz o seguinte: o motorista defensivo é aquele que abre mão do seu direito no trânsito, ou seja, abre mão da preferência de modo a priorizar a segurança e o bem-estar e a vida de todos. Então, o condutor defensivo é aquele que abre mão da sua preferência, abre mão da razão que ele vai ter só para, né, priorizar a segurança ali, para que não aconteça o acidente. Então, essa é uma postura muito bacana do condutor defensivo, tá bom? E é uma das situações que vão muitas vezes prevenir, né? Tem gente que tá com a razão e ele prefere ver o acidente acontecendo porque ele estava certo do que tentar prevenir aquela situação de risco, né? Mas isso acaba acontecendo, mas infelizmente, né, a gente não pode, né,
trabalhar essa questão de abrir mão da preferência em todas as pessoas, né? Isso tem que vir individualmente de cada um. Bom, o condutor. O condutor, para ele ser um condutor defensivo, tem muita questão que vai dizer que você precisa ser um motorista profissional, você precisa ser muito habilidoso, né? Traz essas características, mas para o condutor ser defensivo, pessoal, ele ser um condutor defensivo, basta ele simplesmente, né, ter características bacanas. Quais são essas características? É educado, gentil, cortês, ele tem que ser bem educado, ser bem gentil, né? Ele também tem que conhecer e respeitar seus direitos e deveres, ele conhece e respeita, né? Ele entende que quando os direitos de uns, né, os direitos de uns muitas vezes pode se sobrepor ao direito de outros, né, da coletividade, né? Não que o direito de um prevaleça ao seu, né, mas dependendo ali da circunstância, a gente percebe que nossos direitos ali se tornam um pouco mais, né, um pouco mais pro lado, né? E o outro ali vai ter uma prioridade a mais, dependendo do tipo de situação. A gente vai ter também que o condutor defensivo, ele simplesmente prefere a segurança e a razão, que é aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai abrir mão ali da preferência. Geralmente ele é um bom cidadão, então a gente vai ficar aqui atento a essa palavra, um bom cidadão. Isso é uma característica bacana do condutor defensivo. Ele vai respeitar as leis de trânsito, não só respeita, como ele conhece, né? Ele lida bem com esses tipos de situação, certo? E ele vai ser prudente, ele vai ser sensato, amigo, ele sinaliza adequadamente obstáculos que possam se apresentar na via, ele fica muito prestativo se ele percebe que alguma situação está indevida, ele adverte, ele avisa, ele sinaliza, então ele tenta ali o máximo possível, né, evitar o acontecimento de um acidente de trânsito. Bom, e a gente pode pensar o seguinte, antes de eu falar dessa parte, então a gente tem aqui uma parte muito importante desse conteúdo, pessoal. Eu acabei de falar o conceito de direção defensiva, né, que é basicamente o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas que a gente vai encontrar em trânsito. Só que tem muita questão que vai perguntar o seguinte: como a direção defensiva é dividida? E ela é dividida de duas maneiras: direção preventiva, que está aqui na tela para vocês, e a direção corretiva. Se perguntar como a direção defensiva é dividida, preventiva e corretiva. Preventiva, corretiva. Só que uma delas se torna mais eficiente do que a outra. Ou seja, uma é mais recomendável que você adote a postura dela do que a outra, mas ambas são, sim, subdivisões, né, da direção defensiva. Então, a direção defensiva é dividida em preventiva e corretiva. Bom, a direção preventiva, pessoal, ela é uma atitude que o condutor tem que ter correta, permanente, para que ele possa evitar acidentes. Então, aquele condutor que antes mesmo, de trafegar com o seu veículo, ele tem noção dos equipamentos de uso obrigatório, se os equipamentos do veículo estão funcionando adequadamente, ele faz ali a revisão periódica do veículo, quanto à troca de óleo, a troca de água no sistema do radiador, que é o do sistema de arrefecimento, né? Ele verifica se os comandos dos veículos estão funcionando adequadamente, os faróis, checa ali o nível de desgaste dos pneus, a questão da pressão, da calibragem dos pneus, enfim, se tem combustível suficiente para que ele possa realizar o seu trajeto. Então, ele está prevendo, né, situações que possam acontecer. E se o carro, pessoal, ele está devidamente adequado, dificilmente você vai se envolver em acidente de trânsito, até porque se acontece uma situação de risco, teu carro estando em perfeitas condições e você também, né, você está ali com o psicológico ok, né, ou você não estava ali sob efeito de nenhum entorpecentes, nem álcool, está totalmente tranquilo, não estava com sono, nem com fadiga, dirigindo tranquilamente o carro também em perfeito estado, qualquer situação de risco que possa se imprimir a você, você consegue reagir e essa reação faz com que o veículo também reaja, né, baseado
na sua intenção. Ele vai reagir adequadamente, os comandos vão funcionar adequadamente, né? O volante vai girar bem, o carro vai frear bem, se for necessário. Então, tudo funciona mais adequado. A corretiva, pessoal, é aquela que acontece na hora, no ato de uma situação, tá? Então, de certa forma, você vai usar um pouco da situação corretiva dentro da preventiva também, caso aconteça. Mas a preventiva vem da palavra prever, então quer dizer que você está atento e prevendo possíveis situações que muitas vezes essa prevenção faz com que você acabe não, né, prevendo tanto que faz com que você não seja submetido àquela situação. Então, você tem bastante cuidado com todas as situações que acontecem em trânsito. Então, a direção preventiva é aquela do condutor que ela vai antecipar o risco. O condutor, ele antecipa, ele fica atento, ele percebe que adiante tem ali um veículo imobilizado, ele já vai ficar atento à situação, já vai reduzir a velocidade, ele sabe que aconteceu um acidente ali na frente, ele entende e tem conhecimento das vias, ele sabe que um trecho é perigoso, ele sabe que tem uma curva sinuosa à frente que não está sinalizada. Então, aquele que vai antecipar o risco, né? Ele antecipa. Então, ele já vai se abster ali do perigo, ele vai deixar de fazer qualquer ato que possa imprimir risco pessoal, tanto pessoal quanto, né, geral aí para os outros condutores. Aí, a corretiva é aquele condutor que não antecipa o risco. Ele vai usar a habilidade dele ali na hora para tentar se livrar do acontecimento, né? Ele vai tentar fazer um desvio na hora, ele vai deixar para desacelerar numa curva próximo da curva. Então, isso é muito perigoso. Ele não está se antecipando, ele está deixando para fazer ali na hora. Então, apesar de ser uma subdivisão, a preventiva ela se torna mais eficaz. A corretiva ela vai exigir do condutor muita habilidade. Por exemplo, a preventiva tem baixo risco, né? Tem baixo risco de você ser submetido ao acidente. Já a corretiva tem um alto risco do acidente. A preventiva exige pouca habilidade. Por que ela vai exigir pouca habilidade? Significa que você não precisa ter habilidade? Não. É necessário, claro, que você não seja um condutor impérito. Você tem que ter perícia para manobrar o veículo com solidez, né? Qualidade, né? Ter uma boa dirigibilidade ali para não se envolver em situações de risco. Esse exige pouca habilidade é que você não vai ter que se esforçar demais para se livrar de um risco, né? Não significa que você não deve ter habilidade, você deve sim ser perito no ato de manobrar o veículo com, né, eficiência. Agora, esse exige pouca habilidade, ele entra como uma situação que você não vai precisar se esforçar tanto, por quê? Porque não vai imprimir risco nenhum a você se você está se antecipando, se aquela situação tem totalmente baixo risco. Então, você vai dirigir moderadamente ali, tranquila. Não exige muita habilidade para você estar fazendo desvios, não exige muita habilidade para você estar tentando fazer uma freada brusca ou algum outro tipo de manobra que exige ali na hora do condutor. Já na corretiva, vai exigir muita habilidade, né? Você tem que estar bastante atento, você tem que ter muita habilidade mesmo para poder se livrar de um acidente ali, que muitas vezes não dá nem para ser previsto. Então, a preventiva, você está tentando o máximo possível prever o acontecimento, enquanto na corretiva você quer corrigir na hora a situação ali, muitas vezes que nem foi prevista ou que você simplesmente não se antecipou, tá? Então, a corretiva, ela vai exigir muita habilidade. Você tem que corrigir na hora a situação ali perigosa, tá? Então, acontece aí essas situações. Bom, a preventiva, ela se torna mais recomendável, né? É um método básico mais recomendável, enquanto a corretiva não é recomendável. Mas se perguntar como a direção defensiva é dividida, ela é dividida tanto em preventiva quanto em corretiva, tá? Só que a preventiva, ela se torna mais recomendável. A corretiva ali, ela tem um alto risco, né? Então, você tem que ser muito habilidoso, você tem que, né, ficar preparado que o risco que você está correndo ali é mais alto, né? Então, a chance de você realmente se envolver no acidente é bem mais séria. Bom, para tentar também fazer que o condutor ele não seja submetido a isso, trazem consigo aí a direção defensiva, o que a gente chama de os 5 elementos da direção defensiva ou fundamentos da direção defensiva, que são as seguintes palavras: conhecimento, habilidade, atenção,
previsão e decisão. Onde, pessoal, muitas vezes vocês podem lembrar da palavra, né? Ou se uma questão perguntar quais são os 5 fundamentos ou os 5 elementos ali da direção defensiva. Aí eu não consigo lembrar. Basta lembrar da sigla CHAPD, né? Ou também chapa. Ó, chapa. Por quê? Porque o decisão pode ser chamado de ação também, tá? Tem aqui essa nomenclatura para ele também. Decisão também pode ser chamado de ação, tá? A decisão e ação pode cair essas duas nomenclaturas. Pode cair decisão ou ação. Aí, ó, CHAPD, C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão. E o que é cada um? Bom, o conhecimento, você acaba ali percebendo que ele está ligado ao quê? A regras e leis de trânsito. Mas o que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer que você, como condutor, pessoal, o principal responsável pelas ações que você comete no trânsito, tem que ficar atento que é uma obrigatoriedade você conhecer todas as leis e normas que regem o trânsito dentro do território nacional. Então, esse conhecimento é tanto passado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo aprendizado nas aulas práticas, teóricas, enfim. E é necessário que você também conheça direitos e deveres em qualquer tipo de situação no trânsito, né? Como você tem que conduzir, seja você como condutor, passageiro ou um pedestre, para que você tome ali as atitudes adequadas que possam te livrar da situação de acidente ou qualquer dano que você possa sofrer por conta dessa situação. Então, o desempenho do condutor, ele vai ser ali a melhor, né? Ele vai ser bem melhor quando ele simplesmente conhece bem as regras, quando ele conhece bem o veículo com o qual ele está dirigindo, ele tem consciência das suas qualidades, das suas limitações. Sempre que ele vai dirigir, né, o veículo, ele está atento a tudo que está ali ao seu redor, dividindo a atenção com o que é realmente necessário, né? Então, ele traz ali também a questão do bom senso, né? De conservação do veículo. Então, conhecimento é isso. Conhecimento sobre as leis, sobre as normas gerais de circulação e conduta, conhecimento sobre a sinalização, conhecimento sobre o veículo com o qual ele está trafegando. Então, é toda a parte de conhecimento que ele tem que ter, seja das normas, seja do veículo, seja ali da pista. Então, regras e leis de trânsito. E a habilidade, pessoal? A habilidade significa que você tem que ter perícia, você tem que ter domínio sobre o veículo. A habilidade é muito importante, pessoal. A habilidade traz consigo que o condutor ele tem que ser hábil, né? E capaz de manusear os controles do veículo e executar com perícia e com sucesso qualquer manobra que for necessária para o trânsito. Inclusive, pessoal, 90%, ó, 90%, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é até resposta de prova, tá? Se cair. 90% das causas de acidentes é dado por falha humana, tá? Falha humana. 90% das causas de acidentes é dada por falha humana. E esses 90% está relacionado a 3 características negativas, que é a imprudência, colocar só assim, tá? Imprudência, a negligência, né? E a imperícia. Então, são 3 características negativas. E a imperícia é o oposto da habilidade. O que significa o condutor impérito? É aquele condutor que não tem habilidade para conduzir o veículo. Um exemplo, aquele condutor que não consegue fazer ali uma embreagem numa aclive, né? uma ladeirinha numa aclive, ele não consegue fazer isso. Aí ele simplesmente, não conseguindo fazer, ele perde o controle do veículo, o veículo desloca, desce, né, ali a ladeira, o aclive, e acaba colidindo com o veículo que estava atrás. Ou ele fica estancando demais ali na via, ou ele vai botar uma marcha, acaba se confundindo, coloca outra, ele vai colocar uma marcha, esquece de colocar o pé na embreagem, o veículo fica arranhando, fica imprimindo velocidade, aceleração excessiva, né? Isso dá até um desgaste do motor, do disco de embreagem, acaba até poluindo mais ainda, né,
o meio ambiente. Então, aquele condutor impérito é que não tem habilidade, né? Ele não tem prática na direção, ele não possui conhecimento técnico e nem habilidade para estar realizando manobras necessárias no ato de dirigir. Então, o que que a habilidade é? É totalmente o oposto da imperícia. É você ser perito, capaz e ter sucesso em tudo que você pretende realizar com o seu veículo, é ter domínio sobre o veículo. Agora, a gente tem também aqui a atenção. Pessoal, a atenção, a gente tem três tipos de atenção. Três tipos de atenção. Se perguntar qual é a atenção que você tem que ter no veículo, a resposta é atenção difusa. Professor, o que é a atenção difusa? A atenção difusa é aquela atenção que o condutor está ali atento a tudo que está ao seu redor. O que que a legislação de trânsito fala sobre a pessoa que não dirige com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, né? Onde isso está no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você não dirige com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, bom, o CTB diz que é leve. Eu acho isso um absurdo. Ao meu ver, deveria ser no mínimo infração grave ou mesmo a gravíssima, né? Mas o CTB diz que é infração de natureza leve, fazendo com que o condutor, né, acabe ali pegando 3 pontos no prontuário, além dos pontos, a multa como penalidade inerente a isso, né, que é de R$ 88,38. Bom, eu tenho que ter atenção e domínio sobre o meu veículo. Já vi aqui o conhecimento, que eu tenho conhecimento de tudo. Eu tenho que ter habilidade, domínio sobre o meu veículo. E a atenção é a atenção difusa, que é aquela atenção que eu tenho a tudo que está à minha volta. É aquele condutor que sempre está no estado de alerta, dividindo a atenção, mais uma vez, com tudo que está uma volta. Esse tipo de atenção, que é a difusa, ela vai ser vital para qualquer condutor. Ele está atento ao que está acontecendo à frente, ele está atento ao que está acontecendo atrás, ele está atento ao que está acontecendo aos lados, ele está atento até mesmo aos pontos cegos do veículo. Todo veículo tem ponto cego, mas ele fica atento até mesmo aos pontos cegos. É aquele condutor que está atento ao que está acontecendo até a frente do veículo que o precede. Ou seja, o veículo que está na sua frente, ele está atento até o que está ali na frente dele. Então, ele está atento a tudo que está à sua volta. Isso é crucial. E, professor, o senhor falou que tem 3 tipos de atenção. Acabamos de falar da difusa, que é uma delas, que é a correta, tá? Grave isso aí. Quais são as outras? Temos também a atenção fixa. Como o próprio nome já fala, a atenção fixa é aquela atenção que o condutor só olha para frente. Geralmente está atrelado a condutores de primeira mão, né, que não consegue ali olhar para os lados, não consegue ali ter domínio do veículo para conseguir olhar pelos espelhos e ficar atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Então, é aquela atenção fixa, só olha para frente, não olha nem para o painel do veículo o que está acontecendo ali, tá? Então, é uma das situações que pode levar bastante ao acidente de trânsito. Isso seja, o condutor pode ter atenção fixa ou pela falta de experiência, ou se ele estiver cansado, né? Geralmente o condutor está tão cansado, aí ele fica fixo ali para se manter concentrado, isso é muito perigoso, pode acabar ali se envolvendo mais uma vez em acidente. Temos também, pessoal, a previsão. O que é a previsão? Como o próprio nome já fala, previsão é você se antecipar, é prever, né? Só que assim, a gente sabe que nem todo mundo tem uma bola de cristal, nem tudo dá para ser previsto, mas a previsão tenta trabalhar o que você pode prever, o que você pode se antecipar, antecipar-se a situações de risco. Então, essa previsão, ela é adquirida com o tempo, né, pessoal? Com a prática, desenvolvida quando você está treinando ali no veículo, dirigindo diariamente. Quanto mais você dirige, mais experiência você terá. Consequentemente, em razão a isso, mais habilidade você terá, porque você está vivenciando várias situações ali ao decorrer da vida em relacionada ao trânsito. Então, quanto mais você dirige, quanto mais situações ali inesperadas acontecem, vários tipos de coisas, né, diferentes ali no trânsito, faz com que você adquira experiência e, consequentemente, com o tempo você adquire habilidade. Inclusive, domínio sobre o veículo só vem com o tempo, né? Não tem como você sair da autoescola quando você está aprendendo ali pela primeira vez, sair aprendendo bacana, ganhando um pouco de confiança, mas não tem como você simplesmente vivenciar tudo que você vai vivenciar no trânsito. Então, isso é com o tempo, né? Habilidade, quando você vai se aventurar aí ao dirigir, certo? E a previsão é isso, antecipar seu risco. A previsão, pessoal, ela também é subdividida em duas, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Ela é subdividida em dois modos, que é
a previsão imediata, ó, imediata, vou colocar aqui para a gente, significa que acontece no raio de ação próximo, né? Imediato, acontece no raio de ação próximo. E temos a mediata, que acontece no raio de ação distante, né? Ou seja, ainda pode acontecer a longo prazo. Imediata. Vou colocar aqui para a gente, que é o oposto da imediata, né? Então, se perguntar como a previsão é dividida, ela é dividida em dois tipos, a imediata e a mediata. E o que é imediata? A imediata, como o próprio nome já fala, acontece imediatamente, é exercida num raio de ação próximo a você, é a curto prazo. Um exemplo disso é quando você está trafegando, você prevê a possibilidade de riscos em cruzamentos, por exemplo. Você vê pedestres à sua frente, quando você vê eles ali na sua frente, você já prevê possíveis complicações, pedestre querendo atravessar na rua fora da faixa. Então, tudo isso é situações onde você está tentando se antecipar a situações de risco. E isso acontece imediatamente, num raio de ação próximo. Já a mediata está relacionado, pessoal, por exemplo, além de ser distante, né, que vai acontecer a longo prazo, está relacionada à questão do veículo, onde você não pode ser negligente quanto ao veículo, né? Tem muita gente que negligencia ali o alinhamento, o balanceamento, a troca dos pneus quando é necessária, não faz a troca de óleo, não vê ali se os itens do veículo estão funcionando adequadamente, os itens de uso obrigatório, enfim. O veículo tá totalmente inacessível ali para estar trafegando aí na via pública, né? Então, a questão do abastecimento, né? Verificação de equipamentos de uso obrigatório. Então, a questão aí, desse tipo de previsão imediata, ela depende sempre do quê? Do bom senso do condutor e do seu conhecimento. Depende do bom senso, se ele é ou não negligente. Então, quando você está sendo negligente, perceba que, com o tempo, o veículo ali em mau estado de conservação, ele pode não responder adequadamente sobre certas circunstâncias e situações. Isso vai fazer com que você tenha ali um alto grau, né? Se torna mais fácil, se torna mais favorável você se envolver em acidente, né? Então, aumenta potencialmente a chance disso acontecer. A porcentagem vai lá para cima, está aumentando aqui a chance. O pneu não funciona adequadamente, o carro é desalinhado, é desbalanceado. Aí isso vai afetar os outros sistemas do veículo, seja o sistema de arrefecimento, seja o sistema de amortecedores ali do veículo, sistema de suspensão, enfim. Então, isso vai acabar gerando um desgaste muito grande e isso faz com que o veículo não responda adequado quando você for querer se livrar de uma situação de risco. Por exemplo, os freios não funcionam muito bem, ou seja, o tempo de frenagem do veículo ele é maior. Um veículo que era para frenar em cerca de 4 metros depois de acionado um freio, vai, sei lá, frenar depois de 10 metros, 15 metros. Isso pode ser totalmente fatal numa situação onde você precisava que os freios funcionassem adequadamente. Então, a previsão, pessoal, é antecipar-se aos riscos. E perceba que, em relação à previsão, ela pode se acontecer imediatamente no raio de ação próximo ou pode ser situações, circunstâncias mediatas a longo prazo que está relacionado à boa conservação do veículo ou não, né? Então, depende aí do bom senso do condutor, certo? Então, ela é subdividida dessa forma. E a decisão? A decisão é a convicção ao agir. É aquele condutor que vai decidir dependendo da situação de risco apresentada. Então, ele vai aplicar os conhecimentos, ele vai aplicar as possibilidades que o veículo tem, ele vai aplicar ali a habilidade dele, ele vai, dependendo da circunstância, no tempo e do espaço que ele dispõe, ele vai tomar uma atitude correta na hora de agir. Então, muitos acidentes acabam acontecendo por quê? Porque quando você está numa situação de risco com outra pessoa, você espera que a outra pessoa tome atitude. Então, você tem que tomar atitude, você tem que ter o controle da situação. Se você espera outra pessoa decidir e, consequentemente, em contrapartida, ela também está esperando você decidir, ambos não fizeram nada e ali pode acabar acontecendo o acidente. Então, a palavra-chave aqui da direção defensiva muito é a palavra acidente, né? Que é tudo que a gente quer evitar. Então, decidir é ter convicção a agir, é agir. Por isso que a decisão também pode ser chamada de ação. É aquele condutor que ele é ágil em suas ações,
né? Só que apesar de ser ágil nas ações, ele nunca esquece o bom senso e sua experiência e todas as leis e normas relacionadas ao trânsito, né? Você não pode simplesmente decidir uma coisa onde vai afetar a segurança de outros, né? E acabar desrespeitando também as normas. Você vai decidir mediante ali as situações, né? Então, depende muito, né, da situação. Então, a decisão, ela depende da situação apresentada a você, tá? E 90% das causas de acidentes, 90% é dado por falha humana. Professor, e os outros 10%? Aí está dividido, né? 6% é más condições da via, né? As vias muitas vezes podem, né, submeter você a uma má direção, fazendo com que você sofra acidente. E os outros 4% pode ser falha mecânica não prevista, né? Você cuida bem do seu veículo, mas alguma coisa ali parou de funcionar de maneira não prevista, né? E simplesmente quebrou mesmo, não tinha como prever aquilo e aconteceu. Então, 6% para as vias e 4% aí para a questão do motor, né? A questão do veículo, perdão. Então é isso. 90% é falha humana. Onde a falha humana está com 3 características negativas que a gente nunca deve ter, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. Dentre elas, a imprudência é uma das piores de todas. Por quê? Porque a imprudência, pessoal, é aquela que o condutor, ele conhece as regras de trânsito, ele basicamente tem habilidade na hora de dirigir, tem domínio sobre o veículo, mas ele simplesmente escolhe cometer o ato ilícito, como, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, disputar racha, corrida sem autorização da autoridade de trânsito, né, que tem a circunscrição sobre determinada região. Ele fala dirigindo ao telefone. Então, é aquele condutor que imprime risco pessoal, né, imprime risco para as outras pessoas. Então, ele escolhe fazer aquilo. A negligência é quando você negligencia tanto o veículo quanto o condutor. O que é negligenciar o condutor? É você dirigir alcoolizado, é você dirigir com sono, estressado, sob euforia, estresse, com raiva, né? Então, tudo isso é perigoso. E a negligência do veículo a gente já sabe, é simplesmente o cara não ligar para a boa manutenção do veículo. Ele não faz ali o que deve fazer, né? Retífica das peças que são realmente necessárias. Então, os 5 elementos da direção defensiva, ou fundamentos, como está escrito aqui no nosso slide, né? Traz aí a sigla CHAPTER, que traz consigo C de conhecimento, traz aí H de habilidade, traz o A de atenção, a atenção correta que eu tenho para dirigir é difusa, traz o P de previsão, né? Que é antecipar-se aos riscos e situações, que pode ser dividida imediatamente, e temos ali a decisão, que também pode ser chamada de ação. Convicção ao dirigir é ser ágil, né? Ali, dependendo do tempo e espaço que você dispõe para se livrar de uma situação perigosa. Então tá aí, pessoal, os 5 fundamentos e elementos da direção defensiva. Muito importante isso aí. Bom, existe também o que a gente conhece dentro da direção defensiva, que é chamado de automatismos. Bom, automatismo vem de automático. E essa situação, pessoal, ela tem de 2 maneiras. Tem automatismo correto e automatismo incorreto. O que é? É você fazer algo no automático, né? Você faz tanto uma coisa, é tão habituado a fazer aquela coisa que você nem precisa pensar para fazer, você simplesmente faz, né? Como, por exemplo, digitar aqui sem olhar para o teclado. Você está tão habituado a olhar para o computador, mexer e fazer digitações que você nem precisa olhar para a tecla. Então, se tornou algo automático. Então, automatismo é isso. E acaba isso sendo submetido aos condutores, né? Tem gente que dirige ali automaticamente, passa a marcha sem olhar, dirige ali tranquilamente, sabe o tempo necessário para isso. E tem outros automatismos que são incorretos. Então, vai cair isso em prova em questões de direção defensiva. Pessoal, quantas questões de direção defensiva vai cair na minha prova? Vai cair 8 questões. 12 é de legislação, 8 é de direção defensiva. Olha aí, 2 assuntos que eu tenho que ir muito bem. O resto vai cair 4 de cada uma, só não mecânica básica, que vai cair 2 questões, ou seja, primeiros socorros cai 4, meio ambiente e cidadania cai 4 também, dividida entre elas ali. Mecânica básica somente 2. Totalizando aí 30 questões para que eu seja aprovado, tenho que acertar 70% da prova, que corresponde a 21 questões, certo? Então, automatismo vem do automático. E a gente vai perceber que são ações executadas pelo condutor
de maneira inconsciente ou involuntária, aquilo que você faz ali no automático. Perceba que a gente tem dois tipos de automatismo, correto e incorreto. Temos os corretos e os incorretos. Bom, os corretos, posicionamento das mãos no volante, né? Tem aí o posicionamento que diz que tem que ser da 9:15, né? Tem os 10:10, 10:05, que é os posicionamentos corretos na hora de trafegar com a mão no volante. Então, esse é um automatismo correto. Tem gente que gosta de dirigir só com a mão no volante, com o bracinho ali para fora, né? Meio que playando, isso aí não é certo, né? De forma alguma. Então, a correta utilização dos pedais, o cara sabe quando tem que botar o pé na embreagem, sabe quando frear, acelerar, e ele tem uma postura correta ao dirigir. Então, automatismo correto são isso. Posicionamento das mãos, passagem de marcha adequada, postura correta, ele sabe ali inclinar o banco, ficar bem posicionado e ficar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, usando ali da atenção difusa, né? E os incorretos? Os incorretos é permanecer com a mão para fora do volante, é desengatar o pé do pedal de embreagem, debrear, né, ao início da parada, certo? Então, tudo isso está relacionado a automatismo incorreto. Pessoal, deixa eu só verificar uma situação aqui no sistema, que eu volto para explicar mais situações, um momento. Então, se perguntar na prova o que é automatismo, tá aí, pessoal. O que é automatismo? São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Isso é o que vai ser perguntado do automatismo. Agora, perceba que muitas questões podem estar ali perguntando se trata ali da situação de automatismo correto ou incorreto. Então, ele vai ali, claro, dizer corretamente qual é os dois tipos de automatismo que a questão está abordando, certo? Então, tá aí na tela, posicionamento das mãos ao volante, correta utilização dos pedais, postura ao dirigir, são automatismos corretos. Os incorretos, permanecer com a mão fora do volante, descansar o pé no pedal de embreagem, debrear. Debrear, pessoal, é o mesmo que acionar a embreagem, ó, debrear o início da parada, o que significa que o certo, principalmente, é você, primeiro, quando vai, por exemplo, tem uma lombada, uma saliência ali na sua frente, você vai reduzir. Primeiro você tem que apertar no freio e depois debrear, né? Que é acionar a embreagem. Debrear é acionar a embreagem. Então tem gente que já bota o pezão na embreagem que depois que freia, né? Não, certo? Inclusive na autoescola, vocês vão perceber que vocês vão ser treinados dessa forma. Se vocês fizerem o oposto em exame prático de direção, vocês vão perder pontos, né? Dependendo da quantidade que vocês fizerem, vai ser descreditado ponto. Você só pode perder até 3 pontos, perdeu mais de 3, até 4 pontos já está, claro, eliminado do exame, né? Reprovado. Então tem que tomar cuidado aí. Então debrear é isso, né? É acionar a embreagem, debrear, né? Primeiro freio, depois embreagem. Essa é a maneira correta aí de fazer a redução de velocidade do veículo ou a parada do mesmo. Bom, vamos falar um pouco agora sobre questão de equipamentos de segurança. O que a gente vai falar sobre isso? Vamos lá. Bom, um dos equipamentos de segurança que a gente tem aí é o encosto de cabeça. Pessoal, o encosto de cabeça ele tem que estar com a regulagem correta, onde ele evita o acontecimento do efeito chicote. Professor, o que é o efeito chicote? Imagina que não tivesse um encosto de cabeça aqui. Aí a pessoa sofre um acidente, sofre uma pancada, ela estava com o cinto de segurança, ela foi projetada um pouco para frente, o cinto travou e puxou ela de volta para trás, né, para ela não ir de encontro ao para-brisa. Quando essa pessoa foi puxada para trás e não tinha aqui um encosto, a cabeça dela vai fazer isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é a cabeça dela. Ó. Isso aqui pode danificar essa região aqui, ó, a região da coluna cervical, onde, claro, a gente sabe que a gente tem o nosso sistema nervoso central e nela a gente tem a medula espinhal, que fica dentro das vértebras aí da coluna, né, vertebral. E isso aqui, pessoal, está inteiramente ligado ao cérebro, né, e como se fosse fios telefônicos, onde esses fios que passam aqui, ó, eles trazem comunicação para o sistema nervoso periférico, né? Então, se ele é danificado, rompe ali a medula espinhal, a comunicação, né, através das células nervosas, não serão passadas, né, as informações. Então, tu quer, por exemplo,
mexer a mão, o sinal vem aqui, ó, é impedido, por quê? Porque danificou aqui a coluna espinhal por conta do efeito chicote submetido aí na região cervical e fazendo com que você acabe ficando paraplégico, tetraplégico, dependendo do tipo de dano sofrido. Então, o encosto de cabeça, pessoal, é um item de uso obrigatório. Professor, eu não estava com encosto de cabeça colocado no meu veículo. A infração de que natureza? Não está com o encosto de cabeça devidamente colocado ou alguns outros equipamentos de uso obrigatório, né, que são os equipamentos de segurança, infração de natureza grave. Infração de natureza grave. A grave, eu já sei que eu vou levar 5 pontos no prontuário e a multa, né, no valor de R$ 195,23. É isso aqui que eu vou ganhar de multa, tá bom? Então, o encosto de cabeça, ele é muito importante. Ele evita o quê? O efeito chicote. Se perguntar na minha prova o que o encosto de cabeça evita, evita o acontecimento do efeito chicote, que é você ser puxado para trás e ter o pescoço fazer isso aqui, ó. Né? Um efeito chicote. Professor, deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês sobre isso. Só para a gente ficar... Encosto de cabeça evita o efeito chicote. Temos também o nosso airbag, né, pessoal? Inclusive, todos os veículos é obrigatório que tenha, né, o airbag, que ele protege, né, o tórax e a face, né? É acionado quando, claro, você sofre um acidente onde a frente do veículo leva uma pancada muito forte e isso faz com que seja acionado, protegendo você de sofrer muito danos na região torácica e, claro, na face, para que você, pelo impacto projetado, não acaba sendo submetido ali, né, diretamente ao para-brisa ou ao volante do motor. Então, vem aquela parte fofinha, né, macia do airbag para minimizar esse impacto aí ocasionado por um tipo de acidente específico, certo? Então, é muito importante. E o cinto de segurança? Bom, o cinto de segurança, ele prevê que você também não seja jogado para fora do veículo, né? Então, tem muito acidente onde o cara freia de uma vez ou sofre uma pancada que o veículo para em razão da pancada. As pessoas que não estão utilizando o cinto de segurança vão ser projetadas para fora. Tem gente que passa até fora do para-brisa, se taca, quebra o para-brisa e vai para fora. Aí, muitas vezes, isso aí, né, e na maioria dos casos, é morte instantânea, né? Muito perigoso. Pancadas muito grandes. Temos aí o cinto de segurança, né, pessoal? A gente viu que existem 3 tipos de cinto de segurança. Não utilizar o cinto de segurança adequadamente é infração grave. Isso quando você é adulto, né? Tudo relacionado à criança é o quê? Infração gravíssima. Então, se uma criança não está utilizando o cinto, né? Se ela já tem ali 1,45 m de altura, se ela tem menos de 1,45 m, idade inferior a 10 anos, aí tem que usar o dispositivo de retenção apropriado, né? Aí tem a cadeirinha, tem um bebê conforto e tem um assento de elevação, né? Então, dependendo da tua idade, peso e faixa etária, aí ele usa o dispositivo apropriado quando você é criança. E o cinto de segurança, a gente tem aqui o pélvico, né? Essa região pélvica aqui. Temos o torácico, você percebe que é na diagonal, né? E temos o 3 pontos, que é a junção dos dois, que é o cinto mais seguro, que oferece mais proteção para os ocupantes no veículo. Professor, tem esse retrátil aqui. O retrátil são para as pessoas, né, que estão ali em processo de gestação. Tá aqui, ó, as grávidas, né? Ó, evita o arremesso para fora do veículo. Essa é a finalidade do cinto de segurança, tá? Se for criança e não usando o dispositivo de retenção apropriado, o cinto de segurança é gravíssima. Se for um adulto, é infração grave. Não utilizar o cinto de segurança é infração grave. Se ele perguntou só assim, ó, não utilizar o cinto de segurança é infração de que natureza? É grave. Ele não disse nada de criança. Se ele envolve criança na situação, aí é gravíssimo, tá? 5 pontos. Tanto para isso e para isso. Claro que isso aqui vai ter no veículo sempre, né? Uma obrigatoriedade exigida pelo CONTRAN, né? Veículos aí desde 2014, desde outras épocas, tem um airbag aí obrigatoriamente. Né? Então, a gente sabe que os veículos passam por testes de segurança até serem aprovados aí a sua venda no mercado. Então, evita que o arremesso, certo? E a gente vê que o cinto retrátil aqui, ó, ele vai estar relacionado às pessoas em gestação, no caso, as mulheres grávidas. Serve para elas aí. Vai estar presente em alguns veículos de transporte coletivo de passageiros, certo? É um cinto muito eficaz aí
para as gestantes. Regula bem, de maneira bem mais adequada e eficiente. Claro que a gestante não está limitada somente ao retrátil, né? O retrátil também pode ser para qualquer outra pessoa, né? Não é uma limitação exclusiva da gestante. Eu só quis dar um exemplo. A gestante pode utilizar esse? Pode. Pode utilizar esse? Pode. Só que aqui é comum. Esse aqui é comum também em alguns veículos, né? A maioria dos veículos, tu puxa isso aqui, ó. Isso aqui é quando não tem a parte retrátil. Ele automaticamente já está nesse padrão, né? Já é específico para um tipo de estatura física. Esse aqui tu pode regular. O retrátil você pode regular. Então ele se torna bem, bem legal. Só que ele não deixa de ser um cinto de 3 pontos também, né? Ele é tanto pélvico quanto torácico, tá? Então a gente vê aqui o exemplo com a gravidinha usando um cinto de segurança, tá? Seja o retrátil, seja de 3 pontos normal, ou torácico ou pélvico. Ela pode usar qualquer um. Isso aqui só se tornaria mais eficiente por conta da regulagem, né? Por conta ali da barriguinha. Bom, acidente. Acidente, a gente falou muito o que é acidente, né? Aí aqui tem as principais causas. A gente sabe que 90% é por falha humana, né? 90% é dado por falha humana. E as principais causas têm aí 3 características negativas. Quais são essas? Ó, imperícia, imprudência e negligência. Essas são as causas e principais causas de acidente. Fica atento a isso. E o que é a imperícia? Imperícia é falta de habilidade, ou seja, você não tem treinamento e nem domínio do seu veículo, você não consegue fazer uma embreagem numa clive, você não passa a marcha de maneira adequada, você vive estancando o seu veículo, tudo isso é falta de habilidade, você não faz uma conversão de maneira correta, você não tem noção da distância lateral, não tem noção de distância espacial quanto ao seu veículo, tá bom? E a imprudência é um ato inseguro. A imprudência é um ato inseguro, praticado pelo condutor. Um exemplo disso, falar ao telefone, né, infração de natureza gravíssima, né, falando ao telefone celular, dirigindo com fones de ouvido, que é infração de natureza média, né? Se for só com um dos fones, aí depende do agente de trânsito se ele vai te autuar ou não. É aquele condutor que joga e arremessa objetos para fora do veículo, infração média. É aquele condutor que atravessa o sinal vermelho, infração de natureza gravíssima, né? Falar o telefone também é gravíssimo. Então, tudo isso aí é um ato inseguro que ele escolhe. Ou seja, disputar racha corrida sem autorização, em ambiente inadequado, infração gravíssima, com fator agravante em 10 vezes, leva à suspensão, recolhimento do documento de habilitação, né? Várias situações aí totalmente inapropriadas. É um ato totalmente seguro. Ele imprime risco, né, aos outros condutores e a si mesmo, a tua integridade física e a do próximo. Negligência é aquela pessoa totalmente indiferente, né? Ou seja, indiferença do condutor diante de uma condição adversa. Ou seja, pessoal, é aquele condutor que é negligente quanto à manutenção do veículo, é aquele condutor que é negligente quanto às características físicas dele, é aquele condutor que dirige alcoolizado, aquele condutor que dirige que estava com sono, estresse, sem condições, estresse, euforia, né? A gente sabe que o veículo ele não foi feito para tirar vidas, mas na mão de pessoas irresponsáveis, o veículo acaba se tornando uma arma. E essa questão da negligência, muitas vezes pode fazer com que isso aconteça, infelizmente, né? Pode fazer com que aconteça, certo? Então, é aquele condutor que vê as placas, vê os avisos de risco e ele está totalmente nem aí, né? Se lixando para aquela situação. Infelizmente, acaba sofrendo acidente, né? Isso acarreta risco pessoal. Ele não estava ali ligando, aconteceu. Então, fique atento aí. Essas são as principais causas de acidentes. Bom, existe um termo chamado ergonomia. O que é ergonomia? Ergonomia, pessoal, nada mais é do que a ciência que estuda a interação do homem e máquina. Ergonomia é a ciência que estuda a interação de homem e máquina. Vamos ver, né? Tá aqui, ergonomia é a ciência que estuda a relação do homem e máquina. O objetivo, né, é oferecer maior conforto e segurança aos usuários. Ou seja, quando você vai construir um veículo, você trabalha com a questão da ergonomia. Você quer
com que o seu veículo ofereça melhor estabilidade, melhor dirigibilidade, ofereça conforto, segurança, ou seja, quanto mais sofisticado é o veículo, mais ergonomia ele terá. Tem veículo aí que tu pode até dormir, né? Atualmente com a tecnologia, pode até dormir no volante que ele dirige para você. Principalmente isso está equipado em caminhões, né? De grande porte, muitas vezes, porque tinha muitos casos de acidente com caminhoneiros que acabavam dirigindo, né? E dormia ao volante. Então, tem sensores dentro do veículo que vai fazer o controle, né? E manuseio do veículo para que o veículo não se envolva em acidente ou não saia da pista, enfim. Tem sensores também que quando você está aqui, ó, dirigindo na pista, você sai um pouco da sua mão, ele já vai dar um sinal sonoro dizendo que você está desalinhado ali com a faixa de trânsito que você deveria estar, fazendo com que você já tenha ciência e voltar. Ou seja, pessoal, a tecnologia está aí para isso. Ergonomia é a ciência que vai estudar essa relação do homem com a máquina. Qual é o objetivo? O objetivo é oferecer maior conforto e segurança. Só que é assim, não é porque teu carro é basicamente um Transformer, que ele faz tudo para você, que você vai se acomodar, né? A gente tem que ter cuidado com essa facilidade subjetiva, né? A gente tem que ter cuidado, porque esses itens são componentes eletrônicos, componentes ali de inteligência muitas vezes artificial, que podem muitas vezes dar defeito, então você também tem que estar atento, né? É uma facilidade subjetiva, não é porque está fácil demais que você não vai, né, prever situação de risco, não vai ali simplesmente negligenciar a tua integridade física, tá? Então tá até aqui, ó, que a gente vai ver agora. O motorista, ele deve tomar cuidado com essa facilidade subjetiva. Não pode descuidar-se da atenção e da conduta correta ao dirigir. Tem que ter atenção e conduta correta ao dirigir, né? Tem carro que é um Transformer, basicamente, faz tudo o carro. Você só tá lá dentro porque tá. Mas não é porque o carro faz tudo o que faz que a gente vai simplesmente se descuidar, né? Então tem que ter bastante atenção. Temos aqui o sistema de freio ABS, né, apresentado aqui. Lá em mecânica eu vou falar bastante sobre isso, o que é o sistema de freio ABS. O sistema de freio ABS nada mais é do que um sistema de freio inteligente, né? Que ele evita ali o travamento das rodas, proporciona uma frenagem mais segura de maneira retilínea no menor espaço possível, né? Então, muitas propriedades bacanas. É um item totalmente obrigatório, né, desde 2014 aí, pelo CONTRAN, todos os veículos fabricados desde o ano de 2014 têm de vir com freio ABS aí, né? Sistema de freio ABS. Mecânica básica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, abordando aí mais sobre essas tecnologias envolvendo aí os veículos, né? Vamos lá. Aderência. O que é aderência? Tem questão que pergunta o que é aderência. Então, a aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. O que é aderência? É a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Bom, antes de eu continuar, então se perguntar o que é aderência, estou tranquilo, professor. É a capacidade de atrito com o pneu, né, com o pavimento. Aí o que ele vai falar mais sobre isso? A aderência está diretamente ligada à calibragem correta dos pneus. Pessoal, tem aqui a questão de falta de pressão, né? Falta de pressão. Tem aqui o excesso de pressão e quando a pressão está de maneira correta, né? Mantendo a calibragem correta. Pessoal, quando o pneu está com falta de pressão, ele vai tender a ficar mais careca ali no centro da roda. Por exemplo, eu tenho aqui o pneu, né? Um pneuzinho, né? Aí aqui eu tenho o suco dos pneus e aqui ele está careca, está liso aqui. E aqui eu tenho o suco dos pneus também. Quando ele está com baixa pressão, ele tende a ficar careca aqui, ó, no centro. Quando ele está com alta pressão, excesso de pressão, ele tende a ficar careca nas laterais, mais careca rapidamente na lateral do veículo. E com a pressão ideal, ele vai se manter ali adequadamente, né? O tempo de vida útil dele vai durar, né? Correspondente ao quanto ele deveria. Ou seja, com baixa pressão, alta pressão, o tempo de vida útil do pneu vai ser desgastado. Tem pneu que é para durar, vamos supor, 2 anos, ele vai durar menos por conta da má calibragem. E muita gente deixa a calibragem um pouco superior porque dá aquela sensação de economia de combustível, tá? Mas essa economia de combustível, que nem é tão significante assim, faz com que acarrete problemas na hora de você dirigir, né? Você pode ser submetido
a situações de risco. Inclusive, eu tenho até um vídeo para mostrar para vocês sobre essa questão da calibragem, quando ela está com baixa pressão, alta pressão, e quando ela está na pressão correta, o pneu responde bem numa situação de pista molhada, por exemplo, previne ali o que a gente conhece como aquaplanagem. O que é aquaplanagem? Ou hidroplanagem, hidro de água, né? Bom, aquaplanagem nada mais é do que uma pequena quantidade de água, né, ou uma camada fina de água sobre a pista. Ou seja, essa camada fina de água sobre a pista, ela pode acabar se tornando uma situação adversa para o veículo. Por quê? O pneu não está em condições corretas. Você não estava na velocidade adequada para o tipo de situação e os pneus ainda estão em mais condições, isso vai aumentar potencialmente a chance de você simplesmente perder o controle numa situação de aquaplanagem. O carro fica deslizando sobre a pista. Não adianta você girar o volante para o lado para o outro, inclusive não é recomendável. Você tem que segurar o volante firmemente. Se você tentar girar o volante, o carro vai continuar deslizando reto. O pneu vai dobrar, mas não vai mudar de direção, não. Então, você perde o controle totalmente, pode capotar ou tombar o veículo. Inclusive, tem diferença para capotagem e tombagem. A gente vai ver isso aí durante as aulas, certo? Então, a aderência é isso. É a capacidade de atrito com o pneu, com o pavimento. A aderência está ligada à questão da calibragem correta, tá bom? Questão da calibragem correta. Então, tá aqui, pessoal. Tinha um pneuzinho aqui, professor. A gente tem um chamado TWI. Esse TWI, pessoal, é um índice de alto relevo. Aqui, ó. Tá até aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Deixa eu dar uma ampliada. Tá vendo esse alto relevozinho aqui, ó? Ele é o TWI. Ele ajuda a você saber se essa profundidade aqui, ó, do suco dos pneus está ok. Perceba que tem essa profundidade aqui, ó. Né? Tem isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de sulco dos pneus, né, também. Os frisos, chamados frisos. Isso aqui, ó, a água passa, isso aqui tem a finalidade de fazer o escoamento, né, jogar água para fora quando ele passa numa pista molhada. E se a profundidade disso aqui estiver inferior a 1,6 milímetros, significa que o pneu já está em condições ali, totalmente desfavoráveis, né, já tendo que fazer ali a substituição do mesmo. Esse TWI, ele é um índice que indica ali a qualidade desses frisos. Um teste que a gente pode fazer bem simples é passar uma caneta, você passa a caneta aqui, ó. Aí passou a caneta, chegou bem que nesse alto relevo. Se a caneta está impedida de passar, significa que o pneu ainda está em boas condições. Agora, quando você passa a caneta e a caneta passa todinha, significa que o pneu já está meio que careca, né? Em condições ali inadequadas. E a calibragem, pessoal, ela favorece essa questão. A calibragem, que é essa pressão exercida nos pneus de maneira correta, estende o tempo de vida útil do pneu. O pneu vai funcionar adequadamente. Baixa pressão tende a acelerar o processo do pneu ficar careca, né? Fica careca ali mais ao centro. Com alta pressão, o pneu tende a ficar careca nas laterais, né? Vai ficar mais careca aqui, ó. Rapidamente aqui nas laterais vai ficar mais careca, com alta pressão. E muita gente coloca um pouco a pressão a mais, porque dá aquela sensação de economia de combustível, né? Mas muitas vezes esse barato sai caro. E é isso que a gente vai ver aí no vídeo que eu irei mostrar agora para vocês. Vou mostrar aqui para a gente essa situação. Certo? Só apagar isso aqui que está na tela para eu mostrar. Então, esse é o TWI do pneu, tá? O pneu, pessoal, ele contém várias informações importantes. Inclusive, pessoal, tem fabricantes de pneus que botam ali a qualidade do pneu, a classificação dele quanto à estabilidade, ó, quanto à estabilidade, né? E a capacidade dele com a questão de chuva. Tem, por exemplo, a categoria vai de A até Z, né? Vai de A, que é ótimo, aí B, de A a Z não, vai A, B, de A até F, se não me falha a memória. E o F é a pior de todas, né? Por exemplo, tem pneu que você vai comprar e o fabricante ou o vendedor do pneu não te diz ali essas características do pneu. Você acha que está comprando um pneu de boa qualidade, mas não. O pneu, quanto à estabilidade, está classificado como F, que é a pior de todas. E quanto à questão de aderência, também está lá como F. Então, você comprou um pneu novíssimo, caro, e a classificação dele é horrível. O pneu simplesmente é um pneu classificado de maneira
inadequada. Inclusive, isso nenhum vendedor te fala. Você pode procurar em qualquer loja de venda de pneu, você vai comprar, ele só vai tirar. Tu vai pedir uma marca boa e ele não vai te mostrar ali a questão da classificação, mas tem. E você deveria ver, né, essa questão, né? Vem com essas especificações para você ver se o pneu realmente é de qualidade de procedência. Se ele tiver classificado com a A, né? Quanto à estabilidade, é bom, ele é estável, pneu seguro. Quanto ao deslocamento dele em superfícies úmidas, molhadas também, lisas. Então, tudo isso são situações que, quando você vai comprar o pneu, o pessoal não fala. Então, você tendo esse conhecimento, você já vai ficar atento aí se você realmente tá ou não, independente da marca, comprando um pneu de qualidade. Tem pneu aí da Continental, que é marcas famosas, que tem a classificação horrível, pessoal, de né, estabilidade, aderência, entre outros aspectos também, ali quanto à sua condição de uso. Então, é muito desfavorável. Bom, eu quero mostrar agora. Bom, então tá aí, pessoal, o que ele estava falando, né, o teste do vídeo que a gente acabou de ver, se tratava dessa questão da aquaplanagem e hidroplanagem, tá? Que é a mesma coisa. Mas dependendo da questão, ele pode abordar o termo, né, aquaplanagem ou hidroplanagem, né, que é a mesma situação. E o que é aquaplanagem e hidroplanagem? Bom, é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento, devido ao quê? A uma fina camada de água formada entre a pista e os pneus, né? Então, tudo isso é aí a aquaplanagem, certo? Então, pessoal, o que fazer em situações de aquaplanagem? Reduzir a marcha, não pisar no freio, virar levemente a direção, manter a direção firme. Tem gente que vai fazer o seguinte, tem gente que fica nervoso, né, quando se submete a essa situação. Pessoal, aquaplanagem é você jogar como se você pegasse um carro, jogasse numa pista de gelo. Joga ele só vai deslizar, pessoal. Não tem como ele trafegar ali, porque o pneu não vai conseguir ter aderência com aquele tipo, né, de pavimento. Não vou dizer pavimento, né, mas com aquela camada de gelo ali, que é aquela pista, né. Não tem como ele ter aderência. Então, ele só vai deslizar. E esse travamento aí, ao acionar o freio, pode travar as rodas, fazendo com que o condutor possa rodopiar ou até mesmo capotar com o veículo mediante essa situação. Então, você não pisa no freio, você tira o pé do acelerador, desacelera gradativamente. Você só para de acelerar, segura ali ó, firmemente, mantém a calma, que ele vai desacelerando ali. E você gira levemente a direção se você quer saber se você consegue controlar ali a movimentação do veículo. Tem gente que vai querer girar firme para um lado, para o outro, isso aí está totalmente inadequado. Isso vai fazer com que você se meta em risco, tá? Então, segura firme, não faça movimentos bruscos, tá? E evita passar com velocidade em poça d'água, em situações de pista lisa, né? Tem óleo na pista, outras situações que possam fazer com que você perca ali essa aderência. E quando você está sob chuva e tem água na pista, a pista está molhada, teus pneus principalmente não estão em boas condições, mantenha a distância, pessoal. Mantenha a distância do veículo que está à sua frente, né? Mantenha a distância ainda maior. Geralmente, a direção defensiva prevê que você dobre, né, geralmente, a distância que você estava. Qual é a distância de segmento, a distância de segurança? É 2 segundos, né, dado em tempo. Ou seja, funciona dessa maneira aqui, ó, a distância de 6 segundos. A gente já viu que é para, basicamente, eu decidir qual é a distância correta que eu tenho que ter de um veículo. Mas imagina que tem um veículo aqui, ó. Um veículo aqui. Eu sou bom de desenhar veículo. Tem um veículo aqui na tua frente, né? E você tá bem aqui, ó. Aí o que que aconteceu? Esses 2 segundos também serve para quê? Esse veículo que passou nesse ponto da árvore aqui, ó, esse veículo 1 que passou no ponto da árvore, essa distância de 2 segundos serve para basicamente você contar no momento que ele passou e no momento que você chegou bem aqui, ó, você se deslocou e chegou bem aqui na árvore e deu 2 segundos, exatamente 2 segundos, significa que você está a uma distância correta do condutor. E serve também para você avaliar essa distância, né? Eu quero estar a 15 metros, a 16 metros, dependendo da situação, né? E numa situação adversa você dobra, né? Se era de 2 segundos, a direção defensiva prevê que você teria que ir para 4 segundos, né? Então dobra a situação, fica mais atento, dirige com segurança.
Professor, eu não entendi essa situação ilustrada aqui. Funciona assim, ó. O carro 1 estava vindo, né, nessa direção, passou pela árvore, você estava seguindo ele. Aí, na hora que ele passou da árvore, deu 2 segundos e você chegou nesse ponto da árvore também, isso significa que você estava na direção correta, né? Aí você estava mantendo ali uma distância correta do veículo que está à sua frente, tá bom? Então, essas são dicas de segurança quanto a essa situação de aquaplanagem. É o que, né, a direção defensiva prevê para você, para que você não seja submetido a esse tipo de situação. E essas dicas de segurança, elas são muito eficientes. E o que faz ainda acontecer a aquaplanagem, o que contribui para isso, é pneu careca, a quantidade de água que vai estar na pista e a alta velocidade que você esteja trafegando. Então, quando você prevê que a pista está nessas condições, reduz a velocidade. Pessoal, pode acontecer até a partir dos 30 km por hora, dependendo das condições do teu pneu e da camada de água que tem na pista. Então, se tem muita água e o pneu está totalmente careca, 30 km essa velocidade já pode imprimir o risco da aquaplanagem. Claro que a velocidade está menor, ainda bem, né? Mas imagina você a 110 por hora numa pista, aí do nada tem uma parte com uma poça d'água, aí teus pneus estavam ruinzão. Na hora que você passou, perdeu o controle. Na hora que você perdeu o controle, você tentou girar o volante ali desesperado, perdeu todo o controle, o carro começa a girar, capotar ali na via, enfim. Aí é um acidente bastante grave. Então, essas são dicas de segurança quanto a essa situação específica. O que vai contribuir para a aquaplanagem? Pneus deficientes, carecas, alta velocidade e depende também do volume de água na pista, né? Então, esses são os 3 principais fatores que levam à ocorrência dessa situação que é a aquaplanagem, ou hidroplanagem, dependendo do termo que vai cair na sua prova. Então, o que não fazer? Frear, virar bruscamente a direção. Então, são situações aí com dicas de segurança. Pessoal, temos aqui também o que a gente chama de transferência de massa. O que é transferência de massa? A gente vai falar de 3 coisas importantes, que é transferência de massa, força centrífuga e força centrípeta. Isso aqui nada mais é do que leis da física ou forças, ações da física que sobrepõem-se ao veículo. Então, se perguntar o que é transferência de massa, o que é força centrífuga e o que é força centrípeta, é lei da física que se aplica ao veículo. São leis da física que se aplica ao veículo. E o que é essa transferência de massa? Pessoal, é a massa de uma coisa ser transferida para outra coisa. Por exemplo, você está dirigindo um veículo com velocidade, né? Você está ali, ó, dirigindo um veículo com velocidade, freia de uma vez, o que é que vai acontecer? O teu corpo que estava inerte em relação ao veículo vai ser projetado para frente. Você estava aqui, freia, teu corpo é projetado para frente. Então, isso aqui foi uma transferência de massa. Isso aqui é um exemplo disso. E o que é essa transferência de massa? Ela consiste na sobrecarga, consiste na sobrecarga de peso do eixo traseiro, seja do eixo traseiro ou dianteiro. Você está dirigindo, aí acelera de uma vez, pisa no pedal de uma vez, o que é que vai acontecer com o teu corpo? A massa do carro vai ser projetada para trás, a massa do carro vai toda para trás, né? Isso pode fazer com que você perca a estabilidade da frente do veículo. Bem como numa frenagem, numa desaceleração, o oposto acontece. A massa vai ser projetada para frente, você pode acabar perdendo ali, né, desgarrando a traseira, perdendo ali o controle da traseira. Então, essa transferência de massa, pessoal, consiste nisso. É uma lei da física que consiste nisso, nessa sobrecarga de peso do eixo traseiro ou dianteiro, em razão do quê? Da aceleração ou desaceleração, né, que é a frenagem do veículo. A aceleração e desaceleração, tá? Quando você acelera, a massa tende a ficar atrás, desgarrando a frente. Quando você desacelera, a massa vem para frente, fazendo com que você desgarre a traseira. Então, para esse tipo de situação que eu estou falando agora, existem 2 termos, tá? Que é o subesterçante, tá? Ou subesterçamento, ou o sobreesterçante, né? Então, tem diferença do sub para o sobre. Tem o subesterçante ou sobreesterçante. Ou, também como cai em prova, subesterçamento ou sobreesterçamento. Mostra aí para a gente isso aí, pessoal. Subesterçante, tá aí? Subesterçante. Já já a gente vai falar sobre o sobreesterçante.
subesterçante. Mas ele aparece aqui, ó. Sub, sobre, né? Tem diferença. E o que é esse subesterçante e esse sobreesterçante que eu estou ouvindo aqui, né, com bastante ênfase? Consiste nisso aqui, ó. Aceleração. O subesterçante é a aceleração, acelerar. Quando você acelera o veículo, o peso vai para onde? Para trás. Ó, a massa foi transferida. Houve uma transferência de massa. O peso foi para trás. O que que acontece? Você desgarra a frente. O peso vai para trás, desgarra a frente. Quando você desgarra a frente, o que que vai acontecer com o veículo numa curva? Essa situação dessas forças que a gente está falando acontece muito em situações de curvas, tá, pessoal? Curvas. Isso aqui pode acontecer em curvas. Eu só estou explicando por quê? Porque quando a gente falar de condições adversas de via, vai haver curvas sinuosas. E é nessas curvas que mais acontece essa situação de transferência de massa e que acontece essas situações que eu estou explicando para vocês. Então, ó, o subesterçante é decorrência da aceleração, fazendo com que a massa seja transferida para trás do veículo, fazendo com que você desgarre a frente. Desgarrar a frente é perder o controle da parte dianteira do veículo. E numa curva, como é que isso acontece? Ó, tem bem que uma curva e o veículo é projetado para fora. Pessoal, não tem como. A força que é imprimida no veículo faz com que o veículo seja jogado para fora. Você não consegue fazer a curva. Então, ó, você está se aproximando de uma curva, aí você acelerou demais, aí você não percebeu que a curva era mais fechada, mais sinuosa do que você imaginava que fosse. Aí você tenta reduzir, mas já é tarde demais. Você vai ser submetido à força centrífuga. Isso aqui cai muito em física, né? Quando você está ali no ensino médio, é a força centrífuga. E a força centrífuga joga o carro para onde? Para fora. Ó, para fora da pista. Então é o famoso saiu pela tangente, ó. Você vai tangenciar aqui a curva, ó. Você sai para fora, ó, para fora. Então, se perguntar o que é que faz a força centrífuga, ela joga o carro para fora da curva. Joga o carro para fora da curva. E é isso que eu preciso saber. Fica atento a isso. Professor, existe também o oposto. Acontece o oposto. Ó. Na física não tem uma lei absoluta. Se tem uma força exercendo, existe a força oposta a ela, né, que vai anular. Então a gente vai falar também da força centrípeta. Só que a força centrípeta trabalha essa parte do sobreexterçante, que é o que eu estou falando aqui nesse momento, desse cidadão aqui, ó, sobreexterçante. Vamos falar dele. Bom, o sobreexterçante está relacionado ao quê? A desaceleração do veículo. É aquele cidadão que se deparou com a curva, aí ele estava rápido, viu a curva do nada, ele tenta desacelerar. O que que acontece? A massa que estava atrás vai para frente. Isso faz com que você, né, o peso deslocado para frente, desgarre a traseira. Você pode perder ali um pouco do controle da traseira do veículo, que está relacionada às rodas, né? A questão ali da aderência. E faz com que o veículo seja jogado para dentro da curva. Em vez dele ser jogado para fora, ele joga-se para dentro. Ou seja, isso é a força centrípeta. É a força centrípeta. E a força centrípeta faz o que com o meu carro, pessoal? Joga para dentro da curva. É o oposto aí. Então, o subesterçante está relacionado à aceleração e o sobreesterçante à desaceleração. Isso é a transferência de massa que acontece numa situação de curva. Então, por isso, quando você faz uma curva, pessoal, você tem que fazer de maneira adequada, com marcha adequada, velocidade adequada. Isso aqui acontece, tá? E muitos acidentes de trânsito acontecem por conta disso. Alta velocidade ou freada brusca dentro de situações de curva. Né? Então, na força centrípeta, o que que eu percebo? O carro você veio, freou de uma vez, perdeu ali, desgarrou a traseira, o teu carro vai ser jogado para o centro da pista, né? Ou pode ser, dependendo da força, pode ser jogado até para fora aqui, ó, pelo lado esquerdo, né? Enquanto a centrífuga joga para cá, para fora, esse aqui joga você para dentro da curva. Já pensou? Uma pista dupla, você estava aqui, jogou para dentro, viu um carro na contramão bem aqui, e você foi arremessado para cima desse carro aqui, ó, acidente fatal ali, né? Se chocou ali frontalmente com o veículo. Pessoal, não vá pensando que você vai ter o controle do veículo. Não tem. Pessoal, isso vai fazer com que aconteça.
Quem brincou naquele brinquedo de parque que gira, naquelas cadeirinhas, né? Você tá brincando nas cadeirinhas, você tá girando, ó. Se uma daquela cadeira quebra, você vai ser arremessado para fora. Isso é força centrífuga. Você tá aqui, ó, girando, fazendo aquele movimento circular, né? Que se você pega meio círculo ali, ou menos da metade, um terço, vira meio que uma curva, né? Fica meio uma situação de curva. Então faz com que você seja jogado para fora, seja projetado para fora com essa força. Então isso é força centrífuga. A centrípeta é o oposto, né? Te joga para dentro da situação, tá? Então, nesse momento, Tudo ok, professor. pois beleza, então. Eu pensei que tinha feito todo mundo dormir. Ave Maria. Então é isso. Basicamente é isso, tá? Bom, como o assunto aqui ia falar de condições adversas, eu vou deixar para falar de condições adversas